Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar de um livro, ai, que é tão amorzinho, tão gostosinho, gente, sério, foi assim, como posso dizer, um frescor no meio da bagunça que andam esses últimos meses, dessa rapidez que os últimos meses andam sendo, né? Não sei se pra vocês também, mas pra mim o negócio parece que tá voando esse ano. Enfim, a gente vai falar desse livro aqui, eu vou botar cá pra vocês, porque obviamente eu li e ouvi, né, em Kindle e Audible, já falo mais sobre isso, mas este verão vai ser diferente da Carley Fortune. Vocês já devem conhecer, né, esse nome, porque o ano passado eu ouvi, né, barra li também, um outro livro dela, né, que a gente tem resenha aqui no canal também. E eu tô ficando fã, confesso, gente, que, assim, vamos aqui, né, chega mais aqui. Eu confesso que eu tô ficando fã dessa Carley, sério mesmo, porque os dois livros, né, então esse segundo agora que eu li dela, eu peguei super despretensiosamente. O primeiro eu tinha pegado no Audible pra ouvir numa viagem, né, então eu coloquei ele despretensiosamente também, achando que eu, sei lá, iria ouvir só o comecinho, acabei ouvindo a viagem inteira e terminando ele durante a viagem que eu fiz para casa da minha amiga. E agora esse também era, na verdade, destinado a eu ouvir em outra viagem que eu ia fazer para casa dessa mesma amiga. Só que aí eu acabei não indo, né, no fim de semana esperado e comecei a ouvir o livro antes, né? Falei, deixa eu dar aqui uma ouvidinha rapidinha aqui, né? Eu ia pra cidade vizinha aqui, então comecei a ler. Mas aí, obviamente, pra minha surpresa, já devia ter desconfiado, porque o primeiro foi assim também. Eu não consegui parar, gente, sério mesmo. Então eu meio que fiz isso quase chegando o fim de uma semana, e aí chegou no sábado eu comecei a ouvir o resto do livro, né? E aí, como eu tinha ele também no Kindle Unlimited, então eu acabei, assim, da metade do livro pra frente, eu ouvi, né, e barra li, fui acompanhando no Kindle. Então, confesso que foi uma experiência agradabilíssima, assim, eu gostei muito da pessoa que estava lendo, né, o livro no Audible, ela fazia, tipo, umas vozes muito interessantes ali, era muito viva a representação, sabe? Então era mais legal, né, você tava ouvindo e aí lendo ao mesmo tempo e ficava tudo mais interessante, parecia que eu realmente tava, sei lá, vendo um filme ali no meio da história, eu gostei bastante. E do que se trata, né, então, não sei se vocês vão lembrar, né, quem aí sempre acompanha o canal, mas a Carley Fortune, ela é canadense, então ela escreve muito dali da região, né, do Canadá, o que é até interessante, porque como eu não conheço, né, acabo conhecendo lugares ali pelas descrições dela, e nesse em especial ela vai falar muito das Ilhas do Príncipe Eduardo, então temos aí esse lugar. Temos também ali um pouco da história se passando em Toronto, né, que é mais conhecida, mas a história mesmo se desenrola muito nas ilhas, né, nessas ilhas aí do Príncipe Eduardo. E aí o que acontece então, né, a gente tem a Lucy, né, que é uma das personagens principais, ela fica muito amiga, né, da Bridget e elas duas passam a morar juntas ali em Toronto, né, elas duas são meio que sozinhas, assim, né, digamos, não tão sozinhas, elas têm familiares, etc, mas assim, ali no dia a dia na vida elas são meio sozinhas, elas acabam se encontrando, né, uma ajudando a outra ali em uma determinada situação, elas acabam ficando muito amigas e eventualmente vão morar juntas, né? Então elas acabam desenvolvendo essa amizade ali bem sólida e tal, e até que a Lucy ela é convidada pela Bridget para ir para as Ilhas do Príncipe Eduardo, né? Que é ali a cidade natal dela, né? Podemos dizer. E a família toda mora lá, então ela convida a Lucy para ir conhecer a família toda. Uma determinada situação vai acontecer, a Lucy vai chegar antes, né, nas ilhas, e vai ficar ali, né, tipo, hanging. Ela vai ficar ali, né, matando tempo e tal, enquanto ela espera a Bridget chegar. E ela vai conhecer um carinha, muito charmoso, por sinal, né, o negócio vai rolar ali, nossa senhora, né. Gente, quem já viveu aí, acho que todo mundo já viveu, né, uma situação em que, nossa, é aquela química, né, aquele negócio, assim,
aquela atração, né? Então, acontece isso aí com a Lucy com o Felix, né? Que é esse outro personagem. E eles acabam, né? Entre uma interação e outra, eles acabam meio que passando a noite juntos, né? Enquanto ela tá ali esperando a amiga chegar no outro dia. Só que aí, no dia que a amiga chega, ela vai acabar descobrindo que o Felix, na verdade, é o Wolf, que é o apelido do irmão, né? Que é, enfim. Então, o irmão da Bridget. E ela fica meio sem jeito, né? A história toda vai começar ali, isso é já logo no comecinho, né? Então a história toda vai se desenrolar ali. Por quê? Porque ela se vê ali nessa situação, ela não sabe o que ela faz, tipo, se ela conta o que aconteceu ou não, né? E eles ficam ali sem saber o que fazer. E a história toda vai se desenrolar a partir daí, né? Obviamente que ela não vai falar de cara isso, né? E coisas vão acontecer, mas basicamente o plot da história é essa, né? E a gente tem, assim, personagens ali que estão orbitando, né, essa história, que são o Zack, que é um amigo do Felix, né? Ele é amigo também da Bridget, eles estudavam na mesma escola, então o Zack, ele é meio que o melhor amigo do Felix, eles têm muitos planos ali que eles vão colocando em ação, né, enquanto a história tá se desenrolando. A gente tem também muita presença da tia da Bridget, porque da tia da Bridget, não, gente, correção, da tia da Lucy. A tia da Lucy, ela é muito presente, porque a Lucy, ela acaba indo trabalhar com a tia, né? A tia tem uma floricultura e tal, ela acaba meio que desenvolvendo essa relação, né? Além de afetiva, de negócios também com a tia, né? E a gente também tem muito ali o pai e a mãe da Bridget e do Felix sendo mencionados também, né? Porque afinal eles sempre voltam pra ilha, então os pais estão ali, então a gente sempre... embora eles não interajam tanto, né, quanto os outros, a gente tem muito essa presença, né? E aí o que acontece, né? A gente tem esse comecinho aí, que a gente vê todo esse desenrolar da história da Lucy conhecendo o Felix, né? Sem saber que era o irmão. Só que aí, ao mesmo tempo, a história começa, então, a se esquematizar no mesmo formato desse outro livro que eu já li também da Carla. Eu vou até deixar o link dele aqui para vocês. Ele é mesclado entre capítulos do presente e do passado. Então, esse primeiro momento aí é contando uma história do passado de vários anos antes, né? De quando ela conheceu o Felix, né? E aí, no fim, depois acabou descobrindo que era o irmão da Bridget, e aí depois corta pro presente, que ela tá voltando ali, depois de muitos anos, ela tá voltando de novo para as Ilhas do Príncipe Eduardo, porque a Bridget, né, meio que recruta, né, o irmão ali, ela e todo mundo, ela quer que todo mundo se reúna ali, ela tá prestes a se casar, né, a gente vai ver ali que tem todo o desenrolar dessa história também dela conhecendo o pretendente. Ela tá prestes a se casar, mas ela precisa que todo mundo vá lá e tal, meio que um SOS, assim, sabe? E aí a Lucy e o Felix, eles acabam, tá, beleza, vamos então, vamos ali se reunir, vamos ver o que a Bridget quer. Eles meio que se mobilizam pra ajudar, eles não sabem bem o quê. E aí é isso também que a gente vai tentar descobrir ao longo da história, né? Então, o que exatamente a Bridget o que tá rolando com ela, sabe? Por que ela tá precisando de ajuda dias antes do casamento? Será que vai ter casamento mesmo? Será que não vai? O que aconteceu? Entendeu? Então a gente tem também toda essa temática aí, do que tá rolando. Ao mesmo tempo que a gente vai entendendo tudo que aconteceu, né, entre os dois ali, no meio desses anos todos que se passaram, a gente também vai entendendo tudo que aconteceu até a Bridget chegar naquele momento ali que ela vai casar e tal, e a gente fica sem saber, né? Então, eu acho que por mais que seja uma história previsível, tem elementos que te fazem muito querer continuar assistindo, sabe? Mas isso agora a gente vai falar na segunda parte aqui do meu vídeo, tá bom? Então, gente, vocês aí, né, que não querem saber de mais spoilers do que acontece no fim e tal, ó, fiquem por aqui na resenha, né? Agora eu vou começar uma parte só pra contar as minhas impressões, né, enfim, do fim aí, de coisas mais spoilersentas, tá? Então, se vocês ficarem, é por conta e risco de vocês mesmos, tá? Pois bem, a gente fica com muita desconfiança, né, do que o que realmente tá acontecendo com a Bridget. Será que ela vai casar, né? Todos os personagens ali ficam assim, não é possível, acho que ela vai cancelar o casamento, né? Mas assim, quem já é grande leitor aí de romances românticos, enfim, de histórias, né, dramas familiares e tudo mais, você já meio que tem aquela certeza que não é isso que tá rolando, sabe? Você fica desde o começo e fala, não, impossível, não é isso, sabe? Não vai ser que ela vai cancelar o casamento, porque isso
é a saída mais óbvia. E realmente não é, né, minha gente? Realmente não é. O grande segredo da Bridget é que ela vai ter que mudar para Sydney. Então eles estão ali no Canadá, né? Imagina, tipo, Canadá-Sydney. É totalmente assim do outro lado do planeta, né? E aí é exatamente isso que ela tá tentando ali se resolver antes de casar, sabe? Meio que fazer uma despedida ali de tudo que ela não vai conseguir viver enquanto ela estiver fora, né? Eles vão ficar alguns anos ali, o noivo, o futuro marido, né? Ele recebeu uma proposta de trabalho e aí a Bridget, obviamente, vai acompanhá-lo, né? Enfim, é muito interessante como vão se desenrolando os acontecimentos até ela revelar isso, né? A gente vai conhecendo muito da personalidade da Bridget, né? De que ela não é realmente de dividir as coisas, então eles meio que aceitam, né? Tipo assim, vamos dar um tempo pra ela aí que uma hora ela vai falar pra gente, né? Eu achei interessante porque, em certa medida, eu me identifiquei, de certa forma, com Bridget, né? Eu tento ao máximo, assim, resolver as coisas, né? Antes de sei lá, pedir um SOS ou qualquer coisa. Enfim, é completamente understandable, né? É entendível aí o comportamento dela. Mas, como eu disse, perfeitamente previsível de que não seria o casamento que seria cancelado, né, gente? Agora, a história de Lucy e Felix, meu Deus do céu, gente do céu. Eu fiquei lembrando, sabe de que livro? É um livro barra filme, daquele Simplesmente Acontece, que o negócio não acontece nunca. Eu não sei quem que é. Alguém lembra? Tem o filme com a Lily Collins ai, gente, o outro ator que eu não lembro o nome agora, que ele é o Finnick do The Hunger Games, que fez Como Eu Era Antes de Você. Meu Deus, esqueci o nome. Enfim, é esse filme. É essa história desse livro. Eu fiquei super com uma impressão disso, sabe? Mas assim, não tão enrolado. Eu achei que foi um enrolado, mas não muito enrolado, né? Porque eles, no começo, eu acho que é um romance que ele vai se desenvolvendo, né? Então eles não estão ali perdidamente apaixonados, eles não se conheceram quando eram crianças, né? Não tem tudo isso daí. Eles se conheceram já depois de adultos, depois dos 20 e poucos, né? Quando a Lucy vai lá e fica esperando pela Bridget, né? Que perdeu o voo, eu nem lembro direito o que acontece, que ela não consegue pegar o mesmo voo e aí elas se desencontram por um dia, né? A Lucy, por vários momentos ali da história, ela vai se perguntar, ela fala assim, gente, eu deveria ter desconfiado que ele era o irmão, né? Tinham alguns sinais, mas eu não vi. E assim, enfim, 1000 explicações, sabe? Mas eu achei que era um romance adulto, no sentido de, tipo, são coisas que poderiam realmente acontecer, sabe? E ela meio que vai optando, né? Porque aí, quando eles descobrem que são, né, ela é a amiga da Bridget, né, e aí a Lucy se vê nessa situação de, tipo, fiquei com o irmão, no big deal, teoricamente, né, porém, tem toda uma história ali, um histórico que o Felix, ele acabou de voltar para a casa dos pais, né, faz pouquíssimo tempo, porque ele teve um rompimento muito triste, né, ele namorava a melhor amiga da Bridget, da época de colégio. E aí eles ficaram muito tempo juntos, né? Era um namoro muito sério, só que aí ela saiu da ilha, foi fazer faculdade, enfim. E no fim o Felix acabou pedindo ela em casamento e aí ela meio que terminou as coisas com ele. Então foi uma coisa assim muito dolorosa, né? Ele tá ali ainda meio que se recuperando. Então quando ele fica com a Lucy, é aquela conexão, né? Como eu disse que acontece ali, tudo verdade. Porém, ele ainda tá ligado, né, nessa história. Então eles meio que vão levando aquilo como, tipo assim, nem vamos falar nada, porque, tipo assim, a Bridget, né, obviamente contou, né, que o irmão dela tinha vivido essas coisas pra Lucy e tal, não em muitos detalhes, né, e aí ela falou pra Lucy, ela falou, Lucy, a única coisa que eu peço pra você, né, tipo, as regras, não se apaixone pelo meu irmão, não vai fazer isso, porque ela tem muito medo que ela vai perder outra amiga, né? É aquele medo meio bobinho, né? Ela fala isso, mas assim, não é aquela coisa assim, tipo, escrevi em pedra, sabe? Eu não vou te perdoar. Na verdade, é mais assim, poxa, né? Não vou aguentar, sabe? Acontecer tudo isso de novo, perder outra amiga, né? Porque daí ela vai largar do meu irmão e não vai querer mais falar comigo, que é meio que acontece com a antiga namorada, né? Enfim, mas aí a Lucy acaba decidindo, né? E o Felix, eles acabam decidindo por não comentar nada, porque eles falam,
nem foi nada, desencana, vamos, né, foi só we had a good time, né, acabam levando pra esse lado. E aí vão se passando os anos, porque como ela não mora ali, né, ela e Bridget voltam pra Toronto, e aí eles voltam geralmente nas férias. Só que aí o que vai acontecendo, né? Eles vão meio que levando esse Friends with Benefits, meio que sempre vai acontecendo alguma coisa, né? Tipo, a Lucy acaba não resistindo, aí uma vez ela vai e procura ele, aí acontece alguma outra coisa, às vezes, né? Fica meio com ciúminho, aí um vai lá e procura o outro, sabe? Eles acaba sempre rolando alguma coisinha, né? E aí a gente vai vendo, né, os anos se passando conforme o livro vai se desenvolvendo, né? Cada vez que eles vão tendo essas interações e vendo eles se apaixonando de verdade, porque no começo não eram apaixonados, né? Era só ali atração física mesmo. Então isso que eu achei interessante, sabe? É muito bem construído. A Carly, eu achei ela excelente. Eu acho que esse é mais bem construído ainda do que o primeiro que eu li. Eu não sei se ele assim, o que eu li em primeiro é um dos primeiros que ela escreveu, ou esse foi. Eu sei que esse foi muito mais interessante, eu achei bem mais construído. Esse desenvolvimento, né, tipo assim, do Fall in Love, eu achei muito mais, assim, bem construído. É aquela coisa gostosa de se ler esse livro, gente, sério. Se vocês tiverem oportunidade, né, e se vocês estiverem naquele momento que vocês precisam de uma história para relaxar, do tipo assim, putz, só quero relaxar, só quero ver, né, tipo uma história normal que poderia acontecer com qualquer pessoa acontecendo, né, tipo assim, ver esse desenrolar ali de como as pessoas vão se apaixonar, como elas vão passar por todos os acontecimentos, né, que geralmente a gente tem na nossa vida de, enfim, de perdas, de coisas, problemas para serem superados. É sobre isso, né, então o livro é sobre isso, é sobre você ver todas as suas fases, né, de todo esse tempo que vai se passando, até os dois ficarem juntos, né? Então a gente tem muitos ali obstáculos, né, de vida que cada um tá enfrentando. E aí, ao longo desses anos, né, e os obstáculos, eles vão ficando mais próximos, né? Eles vão se descobrindo apaixonados e aí até que eles acabam, né, tipo, um confessando pro outro isso, custosamente, eu diria, né, acho que como todo livro, né, como todo bom drama e romance romântico, né, de uma certa forma um pouco custosamente, mas eu não achei que foi algo que me irritou, sabe, nem nada do tipo, eu achei que foi bem interessante até, e não é um livro que fica enrolando muito, sabe, do tipo assim, ai, por que você não fala logo isso? Para de ficar pensando um negócio e tipo, não resolve, sabe? Porque tem uns livros que tem uns plots muito fracos, assim, né? De por que o casal não fica junto e tudo mais. Não é o caso desse, sabe? Eu acho que tem uns motivos, assim, interessantes ali que... É como eu disse, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você, então eu gostei bastante. Recomendo super, gente, a leitura, então... Se vocês quiserem aí, como eu disse, passar um tempo gostosinho, escolham esse livro que vai ser tiro certo, eu garanto, tá? A gente fica por aqui, então a gente volta aqui, né, no próximo vídeo pra falar de mais livros amorzinho, assuntos literários, ai. Tem um outro vídeo que eu quero gravar, na verdade é experiências de vida, né, sobre estudos e vida literária. Vai ser aí um dos próximos, eu vou gravar pra vocês, com certeza. Mas é isso então, gente, beijos!